Bom dia, estamos no dia 177 de leitura da Bíblia. Começaremos com Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 21. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. O pedido por um sinal. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Livro 2 de Samuel, capítulo 19. Joabe repreende Davi. Disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: O rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeiam os que o amam. Hoje dá para entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor. Porque agora, entendendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que, se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite. Este mal seria maior do que todos os que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade. E anunciaram isso a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Davi volta para Jerusalém.
Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem aos anciãos de Judá por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei. Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Com isto, o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem, e mandaram dizer ao rei: volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei se encontra com Davi. Simei, filho de Gera benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram, para fazer passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, o meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que vem encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém, Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Mefibosete se encontra com Davi. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que se sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei: que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Barzilai se encontra com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Maanaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mau? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão, porque o rei iria me retribuir com tal recompensa? Desde que este seu servo volte, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor.
e tudo que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. Discussão entre Israel e Judá. Dali o rei foi para Gilgal e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá, metade do povo de Israel, acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: porque os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei e o trouxeram para este lado do Jordão, com a casa dele e todos os servos de Davi? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é o nosso parente, e por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que você. E Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Daniel, capítulo 12. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que os outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança.